Se você acha que teologia é para te ajudar a fazer devocional com contextualização com música da Taylor Swift ou com Star Wars, você tá muito enganado. Eu quero te dar 5 motivos, de fato, para você fazer teologia, estudar teologia, aprofundar-se, tornar-se um teólogo e uma teóloga da igreja. Eu vou te dar 5 características que conseguem, talvez, resumir o que há de mais importante e como que a teologia nos ajuda propriamente disso. Eu vou fazer isso, não tem um melhor do que o outro, talvez só o último, mas o que eu vou fazer é uma progressão aqui. Em primeiro lugar, para você fazer teologia, você precisa dela para ter vocabulário para interpretar a sua fé. Como assim? Teologia, de fato, é uma espécie de vocabulário. É como você aprende uma nova linguagem. E muitas vezes a gente tem experiências, como, por exemplo, a nossa experiência de fé, em que a gente não sabe dizer o que está acontecendo. E muita gente por aí, na igreja evangélica brasileira, vai falar sobre sua experiência com Deus, sua experiência com a igreja, sua experiência de leitura bíblica, com termos e conceitos retirados de um vocabulário terapêutico, de um vocabulário de ciências sociais, de um vocabulário da cultura popular. Ele vai interpretar aquilo num subjetivismo, aquilo que Deus fez no quentinho do meu coração. Para que você precisa de teologia? Em primeiro lugar, você precisa de teologia para ter vocabulário, para interpretar o que está acontecendo na sua vida, quando Deus te chamou, quando Deus falou contigo, nas experiências que você teve, nas suas devocionais, na leitura bíblica, na criação dos seus filhos. Você precisa de vocabulário teológico. Se de fato a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é a nossa relação com Deus, se ela orienta o nosso trabalho é teológico. A gente precisa de vocabulário para isso. Esse é o primeiro, talvez mais fundamental motivo. Mas além disso, além de você ter vocabulário para interpretar a sua fé, um segundo motivo é que você precisa de vocabulário para interpretar a tradição. Aí sim, como as pessoas leram a Bíblia, por que que a denominação que eu faço parte lê dessa maneira e não de outra, os teólogos que eu vejo, livros das editoras, canais do YouTube, como é que eu tenho vocabulário, conceitos, argumentações para interpretar a tradição. Uma coisa é a sua experiência religiosa, a maneira como você pensa, a maneira como você argumenta, aquilo que você experimentou. Uma outra coisa é como que você faz parte da grande tradição. E aí você precisa de vocabulário para entender isso. Você precisa de vocabulário para entender o que é um teólogo arminiano, o que é um teólogo calvinista, o que é um teólogo wesleyano, um calvinista, um neocalvinista, um hipercalvinista. São coisas diferentes. Você precisa de vocabulário para isso. Você precisa de vocabulário para interpretar gêneros narrativos diferentes das escrituras. Você precisa de vocabulário para interpretar línguas originais. Tudo isso é dado para você com teologia. Agora, em terceiro lugar, além de você interpretar a sua fé, além de você interpretar a grande tradição cristã, a teologia também te dá vocabulário para interpretar a cultura. E aqui, a teologia funciona como uma espécie de teoria crítica. Eu sei que a teoria crítica, quando a gente fala esse nome, tem gente que até arrepia, mas não tem a ver com Marx, Escola de Frankfurt, Paulo Freire, Judith Butler e teoria queer. Eu sei que quando a gente fala de teoria crítica fora da igreja, é isso que você pensa. Mas o que a gente precisa é justamente o contrário. A gente precisa de vocabulário para fazer uma análise crítica da cultura que não seja influenciada pela Escola de Frankfurt ou pela Escola Austríaca. A gente precisa de vocabulário teológico para interpretar a cultura. Saber o que está acontecendo na cultura contemporânea, que influencia os nossos filhos, o nosso casamento, nossas compras, o nosso consumo. A gente precisa de vocabulário e é a teologia que nos dá isso. Vai ser a teologia que vai nos ensinar a gente chamar pecado que é pecado e não hábito cultural. Vai ser a teologia que vai nos dar vocabulário pra gente chamar de redenção aquilo que de fato é redentivo e não o que a cultura está oferecendo para nós. É a teologia que dá isso. Agora, além de vocabulário para interpretar a sua fé, a sua tradição, a sua cultura, você também precisa de vocabulário para edificar a sua igreja. E isso é a teologia que dá para você ir ao culto e não ir ao culto com os clichês e nem com as expectativas clichês da igreja evangélica, para você ter vocabulário para aconselhar pessoas, edificar o corpo de Cristo, dando bons conselhos, um aconselhamento que seja bíblico, que não seja mistura de experiência pessoal, um pouco de terapia, um pouco de autores seculares, vocabulário para edificar as crianças, os jovens, os adolescentes, os mais velhos, os casados, os solteiros, cada faixa etária
com as suas lutas específicas, você tem vocabulário bíblico, teológico para ajudá-los, para explicar como que você consegue orientar e reorientar a vida deles teologicamente, doutrinariamente. E por último lugar, talvez eu tenha dito lá no começo que esse é o ponto mais importante, a teologia vai te dar vocabulário para você glorificar a Deus. Saber o que de fato Deus fez com você e por você. A gente só consegue saber disso quando a gente tem vocabulário teológico. É a teologia que nos dá isso, é a teologia que nos dá a dimensão da obra de Deus, é a teologia que nos dá as consequências da obra de Deus. Às vezes a gente nem o glorifica, a gente acha que ele nem precisa de glória, de louvor, a gente nem entende muito bem do que ele nos salvou, justamente porque nos falta vocabulário, justamente porque nos falta conceitos, estruturas bíblicas, tradição, formas de orientar a nossa experiência que não seja centrado em nós mesmos, mas que seja centrado na grande tradição teológica que a igreja nos deixou. Isso é fundamental. Veja como que a teologia, então, ela tem condições de te dar um quadro de referências para toda a sua vida, sua experiência pessoal, da sua família, da sua tradição, da sua cultura, a sua igreja, glorificar o seu Deus. Veja como que teologia é importante.